Olá, pessoal, tudo bem? Professor Kudelko. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre pré-projeto de pesquisa. Vamos lembrar uma coisa? Pré-projeto de pesquisa, ele poderá entrar para vocês tanto dentro lá do TCC, numa monografia, no projeto de carreira, tá? Em qualquer tipo de trabalho que exija. Então, o nosso propósito aqui, qual é? É de especificar para vocês como que o pré-projeto ele deve ser feito. E muito importante, gente, esse nosso pré-projeto aqui, ele leva em consideração normas técnicas, tá? Então, principalmente, gente, eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? E dúvidas que eventualmente vocês tenham, por favor, tragam essas dúvidas para nós, porque essas dúvidas elas são muito importantes, porque elas serão essenciais para que você consiga desenvolver da melhor maneira possível a atividade, tá? Então, vamos procurar começar a ler. O que é o pré-projeto? Antes de tudo, é um documento acadêmico, tá? Que é o esboço inicial da tua pesquisa. E esse pré-projeto aqui, como eu falei para vocês, então, vai ser utilizado aqui conosco, seja lá para fazer o PIE, seja lá para fazer a monografia, seja lá para o TCC, seja lá para o projeto de carreira, tá? Não interessa, tá? Mas o importante é que vocês precisam fazê-lo, porque há uma necessidade que é extremamente importante de desenvolver um tema. Esse desenvolver é delimitar, principalmente. Porque o grande problema hoje está pautado no fato de que nós começamos a desenvolver um tema, mas nós temos que planejá-lo e organizá-lo em etapas, para conseguirmos realizá-lo num determinado cronograma estabelecido. Porque, imagine comigo, se você não consegue pré-estipular datas, esse teu cronograma ele vai furar. Consequentemente, os objetivos que você pré-estabeleceu ali, eles vão por água abaixo. Então, antes de tudo, o pré-projeto, ele é um documento que ele vai mostrar o que você efetivamente você quer. E vamos lembrar em sala de aula que eu falei para vocês. Por mais que a ideia possa estar dentro da cabeça, mas você precisa colocar no papel. Então, o pré-projeto é você começar a oficializar ali no papel tudo o que irá acontecer. E nós temos uma estrutura básica na qual ela, via de regra, tem 5 grandes partes: o tema, o problema, a justificativa, os objetivos, que por sua vez são divididos em geral e específicos, e a metodologia, que é a quinta parte. Tá? Eu quero comentar cada uma dessas partes, procurando trazer as suas particularidades. Tá? Então, aqui, peço novamente a vocês, teve dúvida? Conversa comigo durante a orientação. Não, é mais urgente? Faz o seguinte, me procura no corredor da faculdade. Vamos trocar uma ideia. O que é o tema? É o assunto que você falará, né? Quais propósitos você aqui, em particular, quer falar? O que você vai abordar, tá? Nesse momento aqui, esse tema, você precisa muito bem delimitar o tema.
Porque a delimitação, ela vai levar em consideração que, a partir do momento em que você iniciou a tua fala, você precisará fazer cortes cirúrgicos durante essa sua fala. E esses cortes cirúrgicos, eles são essenciais para que você possa ter ali um começo, um meio e um fim. Esse começo, meio e fim, ele é muito interessante. Eu sempre gosto de fazer esse paralelo. Quando nós, lá no ensino fundamental, aprendemos a escrever, e, em particular, aprendemos a fazer a redação, o professor ou a professora fala assim, que o texto a ser desenvolvido tem o começo, o meio e o fim. Então, o tema, ele também parte desse pressuposto. Então, o tema, ele está partindo do pressuposto que os propósitos a serem abordados, eles fazem parte aqui. Em particular, nesse semestre, nós estamos falando ali que vamos pegar aqui, no caso do PIE, o PIE lá é Organizações e Sociedade. Eu tenho lá, em particular, no projeto de carreira, eu tenho algum tema focado na área de recursos humanos. Eu tenho um tema focado lá no projeto de carreira, de repente, na área de logística internacional. Eu posso, de repente, trabalhar algum modelo de simulação de precificação para quem está fazendo o projeto de carreira para a área de gestão comercial. Ou, de repente, lá dentro do meu TCC, nós vamos levar em consideração que dentro do meu TCC eu estou elaborando a proposta do estudo técnico do modelo de Fleurier, ou seja, é uma delimitação dos meus propósitos. Então, ficando claro isso, a segunda citação é o problema. E o problema, sempre nós iremos atrelá-lo a uma dor. Dor é algo que você quer resolver. Então, e aqui isso é essencial para você. Não ache que, de repente, exista uma única solução. Pode ser que haja inúmeras soluções. Por um outro ponto de vista, pode ser que não haja solução. Então, tome muito cuidado com isso. Quando eu falar em problema ou problematização, tá? Sempre nós falamos que a base é buscar uma solução provisória. Porque essa solução provisória é buscar criticar em busca de eliminar um erro. Tá? Mas pode ser que naquele momento você elimine parcialmente o erro. Tá? Mas não necessariamente estamos falando que nós vamos eliminar totalmente o erro. E aqui para nós ele é essencial também o seguinte pressuposto, que a busca dessa eliminação do erro, ela, via de regra, ele vai ser elaborado dentro da formulação de uma pergunta. Só que simplesmente, pessoal, não é chegar ali no documento e você simplesmente colocar a pergunta. Tá? A construção do problema deve ser contextualizada. Então, você precisa, de repente, começar a construir algumas linhas ali sobre a situação. Então, aproveitando que o item anterior era o tema, você vai começar a escrever sobre o tema, vai contextualizar esse tema. E aí, depois de contextualizado, ou seja, a pessoa que está lendo vai entender aonde é que você efetivamente está pisando. E aí,
ao contextualizar, você vai entrar com a formulação da pergunta. E a formulação da pergunta é o referido ao problema. E aqui, na construção, então, do problema, o segundo ponto que é necessário, ó, é que ele deve possuir uma solução. Então, item 2 ali, deve ser passível de solução. Porque se você não tiver uma solução, o que acontece é nós ficamos correndo atrás de possíveis soluções, mas, na verdade, nós não chegaremos na efetiva solução. Ou seja, se esse problema, então, ele não tem uma solução, então, claramente, nós estaremos rodando em círculos. E, ao estar em círculos, não chegaremos naquilo que a gente precisa, né? Resolver algo, procurar eliminar um erro. O terceiro grande ponto aqui, essencial, é que o problema deve ser claro, ele deve ser preciso e deve ser empírico. Ser claro, preciso e empírico quer dizer, de um ponto de vista acadêmico, que ele deve ser observável. Tá? Então, ao ser observável, significa que as variáveis que estão por trás desse modelo, elas são explicáveis. E aí, naturalmente, ele deve ser delimitável e deve ser viável. Tá? Então, aqui, não esqueça, o problema, ele deve iniciar contextualizando o tema em algumas linhas, e aí nós finalizamos ele, ou seja, o problema, com uma pergunta. E a pergunta é esta: dor. Seguindo. Fechamos o tema, fechamos o problema, e aí o seguinte: quem está te avaliando quer saber o seguinte: o porquê? Qual o motivo que efetivamente você quer trabalhar aquele tema? O porquê que aquele problema ele apareceu ali na sua vida, tá? Então, a justificativa, ela serve para uma única situação: enaltecer os propósitos do projeto. Ou seja, qual que é a razão? E olha, não me entendam mal, mas pense assim: por que você vai perder tempo falando sobre um determinado tema, sobre um determinado problema? Ou seja, você vai ter que colocar alguma razão suficiente lá para você, entre aspas, perder esse tempo. Então, ali, quando você vai escrever sobre a justificativa, vai justificar sobre o projeto, você vai ter que demonstrar qual o valor, então, do objeto de estudo, tá? Você vai destacar, em especial, ali, quando nós falamos de um ponto de vista tanto acadêmico, de repente, empresarial ou social. Via de regra, se nós estamos falando ali de um ponto de vista de um PIE, um projeto de carreira, normalmente ele tem um aspecto bastante acadêmico e também social, tá? Quando nós fazemos um estudo de caso, ele pode ter uma utilidade empresarial, tá? Mas veja que essa questão dessa relevância do estudo, ela é importante ser colocada ali. Mas também não esqueçam que dentro da justificativa, o tema tem que ser viável. Ser viável significa que ele tem respostas. Mas tomem muito cuidado com essa questão das respostas. Porque se de repente ali, quem irá avaliar vocês já perceber que você já tem todas as respostas e não vai depender de um estudo, então, consequentemente, o teu estudo ele é inválido, gente. Tá? Ou seja, é aquela questão do enrolation, né? Então, nós não queremos um enrolation aqui. Nós queremos uma coisa que seja efetivamente séria, tá? Mas, efetivamente, aqui,
não esqueçam de uma coisa. A grande maioria das ações aqui está pautada em equipes. E dentro da equipe não é o pensamento de uma única pessoa quem prevalece, tá? Mas, muitas vezes, nós vamos pelo pensamento de uma pessoa, por quê? Porque, de repente, é a pessoa quem tem mais conhecimento ou tem mais acesso ali à quantidade de informações. Tudo bem. Mas não esqueçam que as razões são sempre do grupo. Tá? E, principalmente, eu tenho que levar em consideração, já que é um projeto integrador extensionista, então, o extensionismo aqui também teremos que ter alguma pegada. Ou seja, há algum benefício à comunidade na nossa análise? Então, pensa um pouco nisso e a partir desse momento a gente começa a seguir o nosso foco. Então, o que eu coloco agora nesse slide aqui, vou falar para vocês. Aqui é um exemplo, mas muito michuruca. Um exemplo assim, o qual eu não quero que vocês façam ele tão simplório, tá? Mas esse exemplo, o qual eu quero colocar para mostrar que, na verdade, não é assim aquele bicho de sete cabeças. Ou seja, ele é simples. Então, vocês podem ver que o tema eu desenvolvi em uma linha natural, o problema eu desenvolvi em 6 linhas e a justificativa também em 6 linhas. Mas eu gostaria que pelo menos o problema você pudesse desenvolver ali em pelo menos 15, 20 linhas. A justificativa em 20, 30, 40 linhas. Tá? Então, reforçando, aqui eu estou colocando apenas o que inicial para vocês. Porque de repente você escuta, professor, eu não tenho ideia como começa. Não, tudo bem. Aqui está o como você começa. Então, nessa ideia, eu coloco assim, tema. Obviamente, não tem a ver com os temas que nós estamos trabalhando aqui nas orientações desse semestre. Tá? Mas, vamos lá. Tema. A vida financeira do colaborador e sua performance profissional diária. Esse é o tema. Qual o problema? Olhem como eu começo. Especialmente após a pandemia, tem-se observado que muitas pessoas se tornaram inadimplentes, deixando assim de cumprir suas obrigações financeiras junto a credores. Este é um fato que pode alterar a performance diária de qualquer pessoa, afetando sua vida como um todo. Ou seja, ali eu fiz uma breve introdução, uma breve contextualização, falando que após a pandemia, várias pessoas ficaram inadimplentes e que isso, de certa forma, ela mexeu muito com a performance diária das pessoas. Performance diária você pode entender de diversas formas, tá? Mas observe que agora eu coloco uma frase, a qual é uma pergunta. Dessa forma, será que a inadimplência pode estar afetando a performance do colaborador dentro de suas funções diárias na empresa X? Tá? Ou seja, aqui você vai fazer um estudo de caso na empresa tal, lá na empresa X, tá? E aí é o seguinte, o teu estudo quer ver se efetivamente a pessoa está levando os problemas particulares para dentro da empresa. Ah, professor, então é isso que você quer dizer no problema? É isso que eu quero dizer no problema. Se ele está misturando problema pessoal com problema profissional. E aí o seguinte, vamos lá para a justificativa. Tendo como base que a vida empresarial está destinada a obter lucros, estes são oriundos da produtividade que os colaboradores conduzem no dia a dia de suas funções. Desta forma, torna-se importante descobrir se fatores fora da atividade profissional podem afetar a produtividade da empresa,
Nesse caso, ter-se-á como premissa uma possível inadimplência como fator de modificação psicológica do perfil deste colaborador. Ou seja, aqui na justificativa eu coloco o seguinte, que via de regra a empresa quer lucro. E que de repente o lucro ele vem da produtividade das pessoas que são contratadas. Mas só que na nossa tese aqui, né, do nosso problema, as pessoas estão misturando os problemas pessoais ali com a sua atividade laboral. Faz sentido tema, problema e justificativa para você? Então, reforça. Quer um problema lá na qual você construa pelo menos umas 15, 20, 30 linhas, gente. Imagine a quantidade de pessoas que está no seu grupo. Tá? Justificativa da mesma forma. Não é possível que, de repente, vocês não conseguem pegar e escrever o mínimo possível. Tá? Aí o seguinte, construímos tema, problema, justificativa. Essa foi a primeira situação aqui que nos apareceu. Tá? Aí, partimos para o quê? Partimos para a grande sacada, que são os objetivos. E aqui nos dividimos no quê? No geral e nos específicos. E aqui é o seguinte, o que é, basicamente, abrir o trabalho em objetivo geral e específicos? Nada mais é do que você procurar as respostas ao teu problema. Tá? Porque, na verdade, é o seguinte, basicamente, o teu problema, ele está relacionado ao problema geral. Tá? Então, assim, o objetivo geral, então, é o problema ali, e é com base nesses objetivos que serão construídos que você vai subdividir o teu trabalho. E aqui, olha só, veja que eu coloco ali no finalzinho desse meu slide. Não esquecer que você precisa ser muito claro e não fazer rodeios, sendo devidamente objetivo na questão. Tá? Então, aquele negócio. Pessoal, só que não vá demais direto à situação também. Então, de repente, chega a pessoa lá que ela simplesmente ela quer fazer em 2 linhas, o que de repente ela precisaria trabalhar em 1 página. Sabe? Então, esse é um ponto ali para nós primordial. O que é o objetivo geral? Na verdade, ele é o grande resumo ali do teu trabalho. Ele é a ideia central do teu trabalho. Tá? Ou seja, quando você falar sobre o objetivo geral, ele está relacionado diretamente com o problema, sim, do teu projeto. Tá? Na verdade, ele lembrar que o projeto lá, enquanto problema, ele nada mais é do que a dor. E a dor, você procura uma solução. Então, o objetivo geral é a solução ou é a finalidade que você vai procurar para o teu problema. Como que você vai responder objetivamente ou vai trazer as soluções para aquilo que você quer responder aqui. Agora, eu sempre gosto dessa figurinha que está nesse slide aqui. Vejam esses 4 carinhas ali montando o alvo. E o alvo nada mais é do que o somatório de objetivos específicos. Objetivos específicos é a composição que vai juntar ou vai montar o objetivo geral. Que, por conseguinte, nada mais é do que o problema. Assim, o que acontece? Cada parte do objetivo específico, ao ser somado, ele vai explicar uma parte, então, desse trabalho. Tá? Então, o que acontece? Aqui, eu sempre peço entre 4 a 5. Ah, professor, mas não sei qual professor lá pediu 7.
Ah, eu fiz uma vez com 18. Eu fiz apenas com 2. Ok, pessoal, não tem problema nenhum. Eu peço aqui, neste trabalho, 4 a 5. Nem 3, nem 6. 4 a 5. Sempre trabalho com esse número. Sempre é um ótimo número para nós conseguirmos fechar todo o nosso horizonte ali temporal, em especial a cronograma. Tá? Então, vamos lembrar de uma coisa. A questão do objetivo geral, quando ele é particionado, ele gera pequenos objetivos que são chamados específicos. E aqui você vai dividir o trabalho em pequenas partes, 4 a 5. Tá? Então, não tem muito erro, não. O somatório desses carinhas aqui, ele pode explicar ou pode chegar numa solução. Então, assim como eu fiz lá, eu aqui também eu trago um exemplo. Então, eu trago um exemplo de objetivo geral e trago esse objetivo geral particionado. Então, olhem só qual é o objetivo geral. Analisar a existência de correlação entre o aumento do acesso à internet frente à diminuição do uso da televisão na região sul do Brasil nos anos de 2000 a 2015. Professor, eu não entendo esse teu exemplo aqui, porque, poxa, usar televisão, que negócio mais estranho o que você me fala, porque hoje eu ligo a televisão, a minha TV lá em casa, ela está automaticamente conectada à internet. Eu falei, pois é, mas nesse período aqui, a internet ainda não era banda larga, ainda eu tinha internet de escada, né? Ah, disse passagem, conhecimento inútil. Estamos em agosto de 2025. Dias atrás, a Anatel desligou a última linha de escada que existia ainda de internet de escada aqui no Brasil, né? Então, vejam só, apesar de que isso ser uma coisa que parece que está muito longe ainda da nossa vida, que só era banda larga, não. Ainda, em agosto de 2025, ainda existia internet de escada. Então, quer dizer que não está tão longe esse estudo aqui. Mas vamos lá. O que esse objetivo geral ele quer? Ele quer, de repente, entender o seguinte. Quantas pessoas passaram a acessar mais internet ao invés de assistir televisão? Quando eu falo assistir televisão, é assistir canais abertos. Por exemplo, Globo, Bandeirantes, SBT, tá? Não estou falando em canais de TV a cabo, tá? Que aí é um outro tipo de situação. Estou falando aqueles canais que você pega por antena, que são gratuitos hoje para você. Porque o que aconteceu? Há uma situação que é bastante interessante, por exemplo, assim, era muito comum você ter nas casas 1, 2, 3, 4 TVs. Né? Hoje, em muitas casas, já nem TV mais existe. De repente, a pessoa hoje tem só um celular. Ou, de repente, tem a pessoa lá que tem um celular e comprou um projetor, o qual esse projetor ele conecta por Wi-Fi ali no celular, e simplesmente você joga na parede ali e você faz a tua programação no teu streaming ali, sem necessitar de uma TV hoje, né? A TV assim como nós conhecemos, né? Talvez um produto jamais ultrapassado. Então, estamos pensando na TV como essa situação mais ultrapassada, tá? Pensando nesse objetivo geral, então como que eu particionei aqui os objetivos específicos para explicar aquele objetivo geral? A primeira parte seria o seguinte: analisar a evolução do acesso à internet no período 2000 a 2015. Então, ali, de repente, eu vou fazer um estudo de procurar dados de como a internet evoluiu no período de estudo 2000 a 2015. Primeira coisa. Segundo objetivo específico:
Analisar a presença da televisão nos lares brasileiros mediante a avaliação do IBGE. Opa! Para quem é mais antigo, como esse professor que vos fala, então o IBGE ia na sua casa fazer pesquisa e perguntava assim: quantas TVs tem na tua casa? Daí a pessoa falava 1, 2, 3, 8 TVs. Né? Então, de repente, um dos pontos de vista ali do meu estudo é verificar os últimos 2 estudos do IBGE e verificar como que a TV, ela hoje está presente. Se está aumentando a quantidade de TVs ou diminuindo a quantidade de TVs nos lares brasileiros. Terceira situação. Terceiro objetivo específico. Verificar o padrão de uso da televisão no Brasil. Opa, bacana. Professor, que negócio mais estranho? É, estranho. Por quê? Porque, na verdade, até então, usar a TV era basicamente assistir uma Globo, um SBT, uma Bandeirantes. Hoje, você assiste um YouTube, você consegue jogar um videogame, você consegue receber canais de streaming, tá? Ou seja, é um pouco diferente a situação. Hoje, de repente, você pega lá o teu WhatsApp lá e você espelha ele, você conecta. Ou seja, é uma plataforma totalmente diferenciada o ambiente de TV hoje. Tá? Então, o padrão de utilização da TV mudou muito nos últimos 25 anos. Em especial no meu tema aqui de 2000 e 2015, já tinha mudado. Tá? Então, aqui, imagine em 25 anos, então. Tá? E o quarto objetivo específico, comparar a evolução do acesso à internet versus a evolução da quantidade de televisores no período de análise. Ou seja, os dados que eu peguei ali, vou tentar chegar em alguma solução, para ver se realmente ela tem alguma correlação estatística entre uma situação e outra. Então, veja agora. Analisando esse particionamento que eu fiz em objetivos específicos versus o objetivo geral, para vocês, faz sentido? Será que o objetivo geral ele consegue ser explicado por esses 4 objetivos específicos? É isso que eu quero que você pegue e você ali entenda. E o que eu quero também que você entenda é o seguinte, observe aqui. Deixa eu pegar uma corzinha, vamos ver aqui onde que está. Aqui, olhem aqui. Observe o verbo, ele começou a analisar, verificar, comparar. Sempre iniciamos o objetivo com verbo. Olha aqui o objetivo, analisar a existência, tá? Então não esqueçam, sempre iniciamos aqui então a nossa construção com o verbo. Finalizando então, entramos na parte que é a parte, talvez, que o pessoal menos entenda, ou talvez a parte que o pessoal menos se interessa em fazer, né? Que é a parte do método, da metodologia. Na metodologia, é a parte mais chata, gente, né? No qual, via de regra, a metodologia ela é um conjunto de processos que são muito burocráticos, são acadêmicos, mas que, via de regra, eles querem trazer a nós, aqui, esse rigor acadêmico para dar a devida autenticidade e a confiabilidade ao teu estudo. Ou seja, pessoal, estamos falando em dar seriedade ao teu estudo. É isso que nós queremos, tá? Ou seja, a gente quer dar aqui um rigor acadêmico, tá? E aqui que, de repente, o pessoal fala assim, meu professor, o que eu vou ganhar com isso, não sei o quê. Pessoal, é uma questão apenas de nós montarmos a questão do meu processo, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que existe
uma sequência lógica de classificações. A primeira classificação é quanto à abordagem. A abordagem no teu método, ela pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, ou pode ser qualiquante. Qualitativa é quando o teu objeto de pesquisa ele está ligado a um certo grau de subjetividade. Ou seja, significa que você vai explicar, mas essa explicação ela pode ser questionada. Então, na verdade, os dados, você não tem dados para avaliar. Vai muito do que você está observando e as pessoas podem questionar. Por um outro lado, o quantitativo, você vai em loco, de repente, em algum lugar, você tem algumas métricas, você tem dados matemáticos, você pode ter tabelas, pode ter quadros, ou seja, tem números. Há uma quantificação de dados. Ou seja, o primeiro método é um método apenas de observação. Ah, eu estou enxergando isso e vou falar que está acontecendo isso. No segundo método quantitativo, ele fala assim: eu estou avaliando números que eu estou interpretando. Mas nós aqui na escola de gestão, nós usamos um método que é chamado de quali-quant, que é uma combinação das duas anteriores. Então, obviamente, você vai utilizar dados mediante uma tabela, mediante um quadro, mediante um gráfico, mas também vai procurar trazer um pouco do que você acha. Não esquece. O teu ponto de vista, ele é muito importante, mas não esquece de uma coisa. Esse do você achar, ele precisa ter uma lógica. Tá? Então, quanto à abordagem, via de regra, nossa pesquisa aqui, ela será quali-quant. Quanto à qualificação, eu tenho uma segunda situação, que ela é quanto à natureza. Então, ela pode ser ali uma pesquisa básica ou pode ser aplicada. A pesquisa básica, ela leva em consideração muito o pessoal lá que vai trabalhar a área de pedagogia, às vezes a área de medicina, a área de enfermagem, aonde tem uma aplicação prática com valores e verdades que são universais, que na verdade não tem mutação. Tá? Agora, nós aqui na Escola de Gestão, nós trabalhamos muito com o que a gente chama de pesquisa aplicada. Então, dentro do teu método, você vai colocar que a tua pesquisa ela também é aplicada. Por quê? Porque você vai solucionar um problema específico dentro do teu objeto de estudo. Tá? E não esquece que, assim como ali na pesquisa quali-quant, você vai trazer uma citação do que ela é, traga uma situação explicando o que é pesquisa aplicada. Então, explique o que é essa pesquisa aplicada para nós. Tá? A terceira classificação é quanto aos objetivos. Ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva e ela pode ser explicativa. Ela é exploratória quando busca compreender algo quando você não tem muita informação sobre ela. É algo desconhecido. Eu vou num laboratório tentar entender um fenômeno químico-físico. Ela é descritiva quando eu tenho uma métrica e eu vou estudar variáveis. Ela é explicativa quando eu vejo algum fenômeno de uma certa complexidade. Tá, professor, para um pouco. E é o nosso tipo de pesquisa aqui na Escola de Gestão.
Normalmente, o nosso tipo de pesquisa, ela é descritiva. Mas dependendo do tema que você for trabalhar, ela pode ser explicativa também. Então, de mesma forma, me traga uma citação dizendo o que é pesquisa descritiva ou o que é pesquisa explicativa, traga a citação explicando isso e demonstrando o porquê ela é descritiva ou o porquê ela é explicativa. Ou seja, ou ela será descritiva ou será explicativa, mas você, obviamente, precisará nos explicar o porquê disso. Não esqueça disso daí. E aqui, por final, quanto aos procedimentos. Então, normalmente, ela é bibliográfica. Sim, vamos utilizar lá livros, artigos, revistas técnicas. Então, parte dela, ela é bibliográfica. Dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, ela também poderá ser documental. Documental é, de repente, eu ir numa empresa lá e eu ter documentos que alicerçarão o meu estudo. Ou talvez eu vou utilizar de regulamentos, leis, cartas de governo que vão me ajudar. Ah, professora, não estou entendendo. Então, pensa uma coisa. Eu vou trabalhar sobre os pressupostos lá do desperdício de alimentos e sobre a fome. Então, há leis específicas, tanto em âmbito Brasil, quanto em âmbito cidade de Curitiba, em que eles autorizam ou proíbem a doação de alimentos. Então, além de eu trabalhar pesquisa bibliográfica, eu trabalharei pesquisa documental, porque há lei que proíbe doação de alimentos. Por um outro ponto de vista, pode ser que a minha pesquisa, ao ser qualiquante, eu farei um levantamento de dados. Opa, esse levantamento de dados também entrará, e eu precisarei falar aqui dentro do meu método que ele é um levantamento de dados. Eu vou explicar como esse levantamento de dados ocorrerá. E, por final, pode ser também que eu trabalharei pesquisa de campo. Então, como normalmente o nosso projeto ele é um projeto integrador extensionista, o extensionismo ele leva em consideração a pesquisa de campo. Tá? Então, aqui vamos ver como é que efetivamente vocês vão nos trabalhar essas 4 variáveis. Lembrando que as 4 poderão aparecer ou não necessariamente as 4. Se vocês efetivamente estiverem fazendo um mestrado, um doutorado, outras variáveis podem aparecer. Uma ex post facto, uma pesquisa survey, um estudo de caso bastante específico. Vocês podem fazer uma pesquisa participante, uma pesquisa ação, uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa etnometodológica. Ou seja, você vai tornando cada vez mais complexo ainda ali a nossa metodologia. Mas para tudo, nossa metodologia não é nada complexa. Para dizer que não é nada complexa, eu tenho aqui 4 grandes pontos. Como que você montará esse conteúdo? Primeiro, deverá separar em tipos de pesquisa. Abordagem, por natureza, por objetivo, por procedimento. Você inicia ali trazendo um conceito para o que cada tipo de abordagem ali, ou melhor, cada tipo de pesquisa, esse rigor acadêmico. Traga a citação do autor. Após isso daqui, mostrar como essas variáveis se aplicam dentro desse modelo. Ou seja, vai explicando por abordagem, por natureza, por objetivo, por procedimento. E normalmente, gente, a metodologia, ela possui cerca de 2 páginas. Mas eu não sei o que acontece. O pessoal trabalha com uma boa vontade ali que não consegue chegar em uma. Né? Mas vamos lá. Ainda assim, eu faço o quê? Eu coloco ainda que
esse texto com começo, meio e fim, eu coloco um exemplo para nós aqui. O qual esse exemplo ele é muito prático e muito simples. Óbvio que eu não quero assim que ele seja tão simples, bem, mas vejam só, aqui nesse material eu tenho praticamente uma página. E nessa uma página você consegue ver. Eu iniciei ali com uma citação do que é a metodologia, e ali começa pegando e explicando. Lembrando que, olhem aqui o seguinte, quando nós falamos em, vamos colocar uma corzinha aqui. Onde que está aqui meu mouse que ele sumiu? Ó, quando eu falo aqui em pesquisa qualificante, eu posso trazer também uma citação, como eu trouxe aqui para Barreto Honorato. A pesquisa aplicada, também posso trazer uma citação aqui. Para pesquisa bibliográfica, também posso trazer. Para documental, também posso trazer. Para pesquisa de campo, também posso fazer. Mas aquele negócio, eu quis mostrar que, de repente, simplesmente uma única citação já serve. Mas o que seria legal é trazer uma citação para cada ponto aqui, para tornar cada vez mais rico o nosso material. Assim, amigos e amigas, o que eu quero sobressaltar a vocês? Uma única citação. Que, na verdade, esse documento inicial aqui, ele nada mais é do que vocês oficializarem o trabalho. O que vocês estarão conosco durante o semestre desenvolvendo? Qual é a solução para a dor que vocês querem? Então, ou seja, aqui está a primeira explicação da qual nós iniciamos a ler as nossas orientações. Então, é a partir daqui que você começa a desenvolver o primeiro material. E não esqueçam, cronograma foi desenvolvido ali dentro do nosso acordo pedagógico. Então é o seguinte, gente, vamos para cima. E à medida que as dúvidas apareçam, por favor, as tragam. Não deixem com que essas dúvidas, elas persistam. No mais, meu muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.